Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja para você e para sua família, uma igreja bíblica, contemporânea, relevante, abençoadora. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, e eu tenho também a alegria de participar com ele, cooperando no pastoreio desta preciosa igreja. Seria tão bom receber você lá e receber sua família. Se você está desigrejado em São Paulo, se você está procurando uma igreja para cuidar da sua vida e da sua família com integridade, vá lá nos fazer uma visita, vai ser um grande prazer receber você e sua família. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder algumas perguntas que nos são enviadas. Eu vou tratar aqui hoje de 3 perguntas que nos enviaram. A primeira delas vem da Lívia Cristina. Pastor Hernandes, qual o conselho o senhor daria para jovens vocacionados ao ministério da pregação? Bom, Lívia, deixa eu dar os 3 conselhos que eu recebi no dia da minha ordenação. Um pastor muito experiente, um homem de Deus, aproximou-se de mim e disse: eu vou lhe dar 3 conselhos. Primeiro, conheça a Bíblia o melhor que você puder. Segundo, conheça a história da igreja o melhor que você puder. Terceiro, conheça a língua portuguesa o melhor que você puder. A Bíblia é o conteúdo da nossa mensagem. A história da igreja é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Se nós não aprendermos com aquilo que as pessoas viveram antes de nós, corremos o risco de repetir seus erros. E a língua portuguesa porque é o veículo da nossa mensagem. É triste perceber que muitos pregadores atropelam a gramática, agridem a língua portuguesa e, desta maneira, criam barreiras para as pessoas ouvirem com clareza a palavra de Deus. Então, se alguém é vocacionado, estude a Bíblia, conheça bem a história da igreja, se esmere na língua portuguesa, porque é o veículo da nossa comunicação. Nós não podemos permitir que os nossos gritantes erros de português sejam um obstáculo para que as pessoas ouçam com clareza a mensagem do Evangelho. Segunda pergunta vem da Wanda das Dores. Pastor Hernandes, gostaria que me ajudasse com uma pergunta que me fizeram e não soube responder. É possível que nossa alma saia do corpo e vá até Deus enquanto estamos dormindo e retorne novamente para o corpo? Bom, Wanda, a sua pergunta é curiosa, é interessante, e eu posso somente responder a você à luz das Escrituras, porque há muitas vertentes religiosas que dizem que isso é totalmente possível, que isso acontece com frequência. Há muitas pessoas que dão seus testemunhos acerca desse acontecimento. Porém, uma frase para mim que é lapidar e que governa a minha direção espiritual é que onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Não é a experiência que é a minha única regra de fé e prática. É a palavra de Deus que é a minha única regra de fé e prática. Eu não dogmatizo experiências. Eu entendo que as experiências precisam ser julgadas pela Bíblia e não a Bíblia ser julgada pelas experiências. Eu não encontro em lugar nenhum da Escritura que alguém que ao dormir tivesse sua alma saindo do corpo, indo até Deus,
e retornando para o corpo ainda no momento do sono. O que você encontra na Escritura é a experiência de Paulo, que ele descreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, disse ele. Então, Paulo só contou essa experiência, inclusive, porque os falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja de Corinto estavam dizendo que ele não tinha credenciais, que ele não tinha experiências com Deus, místicas com Deus, e a contragosto ele conta essa experiência. Mas ele diz ainda, inclusive, que para contrabalançar esta experiência que ele teve, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Então, minha resposta para você é que, à luz das Escrituras, nós não temos amparo para dizer que é possível isto. A terceira pergunta vem do Fábio Maurício. Pastor, é possível, como cristão, uma pessoa se destacar e crescer no ambiente corporativo, de uma empresa, na vida pública, mantendo a sua ética? Bom, Fábio, não só é possível, mas é necessário. Veja bem, o cristão, ele não é um cristão apenas dentro da igreja. Ele não pode ser uma pessoa no templo, no culto público, e outra coisa bem diferente lá no seu trabalho. Não importa se numa pequena empresa, se numa grande empresa, se numa multinacional. O cristão é cristão na vida privada e na vida pública. Ele é a mesma pessoa dentro de casa e diante dos holofotes da popularidade. Por exemplo, você tem, eu vou citar 3 nomes para você perceber isso. Primeiro, José do Egito, foi um governador. Debaixo da autoridade de Faraó, ele era a maior autoridade do Egito. Era o grande gestor de um tempo de crise. Um homem íntegro. Um homem que não negociou princípios e valores. Segundo exemplo, Daniel. Daniel passou por 2 grandes impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Vasculharam a vida dele. Abriram todas as gavetas do seu passado. Não encontraram nenhuma mácula na sua honra, no seu caráter, na sua vida. Um homem que exerceu grande influência em 2 grandes impérios. Então, mantendo a sua irrepreensibilidade. Terceiro exemplo que eu lhe dou é o Neemias, governador de Jerusalém. Este homem abre mão de uma função pública muito importante, como copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã, vem para Jerusalém para ser governador, administra uma crise que estava instalada há mais de 100 anos, que era a reconstrução dos muros, enfrentou todo tipo de ataque externo e interno e manteve-se íntegro, com vida ilibada, com caráter irrepreensível, com vida impoluta. Portanto, é possível sim. Um cristão genuíno na vida pública, na política, ou no comércio, ou na indústria, ou no campo empresarial, ou numa grande corporação, manter-se íntegro, fiel, mantendo o seu testemunho completamente irrepreensível. Então, nós temos não só a possibilidade, mas nós temos a necessidade de que assim seja. Bom, este é o programa Trocando Ideias.
Este programa tem esse propósito de responder perguntas que nos são enviadas. Então, se você tem suas perguntas, mande para nós. Nós teremos todo o prazer de contemplá-las aqui no programa Trocando Ideias e respondê-las, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de tantas pessoas mais. E ao responder a sua pergunta, nós também estaremos esclarecendo outras pessoas que porventura não tenham as mesmas questões, os mesmos questionamentos. Eu quero, antes de encerrar o programa de hoje, reiterar o nosso convite a você para vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 horas da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. Nós temos 2 períodos de Escola Bíblica Dominical. O primeiro às 9h40 da manhã e o segundo às 5h40 da tarde, para todas as faixas etárias. É claro que nós estamos ainda num período de isolamento social, não posso nem garantir que quando esse programa for ao ar ainda estaremos em isolamento social, mas você pode acompanhar também as redes sociais da igreja. Todo o nosso conteúdo está no canal de YouTube da Igreja de Pinheiros e tem lá rico acervo para o seu enlevo espiritual. Nós temos também às segundas-feiras o Conexão com Deus às 20 horas, Mulher Esperança toda terça às 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado, você e a sua família serão muito bem-vindos. Queremos cuidar de você, abençoar sua vida e ajudar você nesta caminhada da vida cristã. Nosso abraço, nosso carinho e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.